Está no ar o Câmara Informa. Olá, boa noite. Agora são 6h01. Eu sou Mari Juntos. Estamos no ar com o Câmara Informa desta terça-feira, hoje dia 15 de outubro. Dia de sessão ordinária aqui na sede do Poder Legislativo de Balneário Camboriú. E você pode nos acompanhar pela Rádio Câmara 101,5 FM, TV, portal e também pelas redes sociais, Facebook e YouTube no Câmara ABC. Vamos aos destaques de hoje. Parada Recicla ABC é transferida. A audiência pública debate coleta e tratamento de esgoto em Camboriú. Guarda Municipal recebe 16 novas viaturas. E ainda, o resumo da pauta da sessão de hoje e a participação dos nossos convidados ao vivo do plenário da Câmara, falando sobre diversos assuntos de interesse da nossa comunidade. E para a gente saber quais são os principais destaques da sessão que começa daqui a pouco, a partir das 6h30, nós vamos conversar ao vivo com a repórter Rafaela Dalago, que já está lá no plenário a postos e vai nos trazer, então, os assuntos que serão debatidos pelos parlamentares desta casa. Rafa, são muitos os projetos que os vereadores deverão deliberar na sessão de hoje. Boa noite. Boa noite, Mari. Na verdade, hoje nós temos 5 projetos de lei em pauta, 3 pedidos de informação, 2 moções e 24 indicações. A gente vai conhecer agora, então, quais são as propostas que serão deliberadas nesta noite. A primeira proposta, ela está em votação em redação final, é do vereador David Labarrica, do PSB, e declara patrimônio cultural e material do município a pesca artesanal para a captura de tainha. O segundo projeto do vereador Jocelyn Nazari, do Cidadania, institui a Semana Municipal da Educação Especial na perspectiva inclusiva no calendário oficial. Segundo o texto do projeto, a semana em questão seria então celebrada na última semana do mês de agosto. O terceiro projeto a ser deliberado em primeira discussão, da vereadora Juliette Nitz, do PL, trata novamente da causa animal e dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos veterinários e comércios de produtos para animais de fixarem cartaz de incentivo à doação responsável de animais. O quarto projeto de lei já foi muito debatido não só em sessão plenária, mas também aqui no Câmara Informa, que é um projeto do vereador Nilson Probst, do MDB, que inclui alguns itens no Código Tributário Municipal. O vereador, Mari, com esse projeto, ele quer que, quando ocorra a união de uma unidade imobiliária, por exemplo, assim, eu tenho um comércio pequeno, numa salinha comercial alugada, aluguei a do lado para expandir o meu negócio. Quando essa união acontecer, ele quer que seja cobrada, então, apenas uma taxa desse empresário. Uma taxa da COSIP, apenas uma taxa de água, apenas uma taxa do recolhimento de lixo. Então, esse projeto já está tramitando desde 2017 e na noite de hoje entrou para votação única. O último projeto a ser deliberado também está já em deliberação aqui na casa há algum tempo, do vereador Marcelo Achute, do PP, que estabelece a obrigação de separar os resíduos para reciclagem aqui no município. O vereador quer, com esta proposta, que os resíduos sejam separados em 2 classificações, aqueles que são recicláveis e aqueles que não são recicláveis. Esse projeto também ele conta com 2 emendas, uma do vereador Jocelyn Nazari, do Cidadania, e outra do vereador André Meirinho, do PP, que também serão deliberadas na noite de hoje, antes então da votação do projeto. Mari, esses são os destaques. Eu volto com você no estúdio bem rapidinho, porque aqui no plenário nós já temos 2 convidados aguardando, com 2 temas de muito interesse para a nossa comunidade. A primeira convidada é a Adriana, ela que é diretora da Vigilância Epidemiológica, e vai começar então o nosso Câmara Informa de hoje falando sobre a vacinação contra o sarampo. E, na sequência, o Douglas, diretor da EMASA, vai falar um pouquinho então, sobre essa falta d'água que estamos sofrendo aqui no município. Tá certo, Rafa. Daqui a pouquinho você retorna daí, então, com os nossos convidados. A gente segue daqui falando do Legislativo, porque a Câmara de Vereadores realiza uma sessão solene em homenagem ao Núcleo Assistencial Humberto de Campos. O NAC atende crianças e adolescentes usuários de substâncias psicoativas e, para isso, oferece um tratamento multidisciplinar sem a necessidade de internação. Essa é uma cerimônia que está marcada para amanhã, quarta-feira, dia 16, às 5 da tarde, no plenário do Legislativo, e é aberta a toda a comunidade. Já nesta quinta, a sessão solene será de entrega do diploma do Prêmio Professor Nota 10. A solenidade, promovida também pela Câmara Municipal, está marcada para as 7h30 da noite no plenário do Legislativo e também é aberta ao público. Nesta ocasião, professores das redes municipal
estadual e particular de ensino serão homenageados por prestarem relevantes serviços nas escolas de Balneário Camboriú. O prêmio Professor Nota 10 está na sua 5ª edição e a gente lembra que hoje, dia 15 de outubro, é o Dia do Professor. Parabéns a todos os profissionais. Agora são 6h05, voltamos a conversar ao vivo com a repórter Rafaela Dalago e como a Rafa já adiantou, a gente vai falar de saúde, vamos falar da campanha de vacinação contra o sarampo que foi intensificada agora no mês de outubro, mas ela já começou aqui em Balneário Camboriú no comecinho do ano. E quem vai nos trazer os detalhes agora, então, para a gente falar mais sobre esse assunto, é a diretora da Vigilância Epidemiológica, a Adriana Ribeiro, que está com a Rafa e a gente tem esses detalhes, né, Rafa? Então, Mari, há muitos anos já, né, o sarampo ele era considerado erradicado aqui no Brasil. Mas de um tempo para cá, isso tem preocupado, né, o poder público e a comunidade, porque ele tem voltado a acontecer. Inclusive, aqui em Balneário Camboriú, nós tivemos sim um caso importado no mês de agosto, o que fez então com que a Secretaria de Saúde, o Poder Executivo, desse aí uma intensificação na campanha de vacinação. A Adriana nos fala agora um pouquinho, né, sobre este caso que aconteceu, sobre os estados vizinhos que estão, né, com bastante caso e também como é que está ocorrendo a campanha. Adri, boa noite. Boa noite. Pois então, nós tivemos um caso no mês de agosto, foi contato com um turista paulista que veio para a nossa cidade e assim, a VTV, que é a tríplice viral, que é a vacina contra sarampo, rubéola e cachumba, ela faz parte do calendário vacinal, as crianças tomam a partir de 1 ano de idade e com 1 ano e 3 meses toma a tetraviral. O Ministério da Saúde antecipou para 6 meses devido ao quantitativo de casos que estão acontecendo no país, no Brasil. Balneário, tendo em vista que nós somos uma cidade turística, nós começamos com ações do BC Mais Saúde para você. Desde agosto nós fomos a supermercados, nós fomos a rodoviárias, nós ficamos aos domingos no Atlântica Ativa, todas as manhãs, ofertando a vacinação para a população e para a comunidade. E o Ministério agora colocou a campanha nesse mês, já começou no dia 7, com o dia D, no próximo sábado. Nós convidamos toda a população a participar dessa campanha com a gente, trazer os filhos, não é para revacinar, e sim para a gente colocar em dia quem está com a carteira faltando alguma dose. A nossa preocupação maior são os adultos jovens de 20 a 29 anos, os quais são esses que têm apresentado o maior número de casos. Em Balneário foi um único caso nessa faixa etária, mas a gente tem visto no país que essa é a faixa etária que tem tido o maior número de doentes. Então, é uma doença totalmente transmissível pelas vias aéreas superiores, então, a cada uma pessoa contaminada, nós estamos expondo de 14 a 17 outras pessoas e a única forma e o meio certo da gente se prevenir é a vacinação. Adri, você falou aí da faixa etária entre 20 e 29 anos e antes a gente conversando, você até comentou que isso deve ser provavelmente porque há cerca de 20 anos a doença já não era mais vista, então o pessoal acabou relaxando. Estou nessa faixa etária, não tenho mais a minha carteirinha de vacinação, não sei se fui vacinado ou não, como é que eu devo proceder? Então, você vai até uma unidade básica de saúde, todas as nossas unidades básicas de saúde do município de Balneário Camboriú têm a dose de vacina, nós estamos com elas ofertando a todos. Temos no horário estendido na unidade da Barra, da Vila Real, do Cas Nações na Rua México e no Ariribá até as 9h30 da noite. Nós temos as doses, então você leva a sua carteirinha. Não tem, então a gente vai fazer. Para o adulto jovem são 2 doses. Para pessoas acima de 29 anos até os 49 anos, uma única dose. Profissionais da área da saúde, todos precisam ser vacinados, independente da sua idade. Tem como falar também um pouquinho sobre a transmissão, porque o pessoal fala, mas eu não tenho contato com um turista ou com quem vem, mas não é bem assim, né? Todos nós estamos expostos. Pois é, a gente vai ao supermercado, a gente anda de ônibus, a gente vai ao shopping. O turista, quando vem para a nossa cidade, também, ele vem para conhecer. A gente trabalha em mercado, a gente trabalha em restaurante, a gente anda de Uber, de táxi, seja o que for. Então, estamos expostos, sim. Todos nós precisamos estar imunes, precisamos tomar a vacina, precisamos fazer um halo de proteção para os bebês, que hoje, a partir dos 6 meses de idade, o Ministério colocou como sendo preconizado como a dose 0. Então, esse bebê vai tomar a dose 0, com 1 aninho ele vai fazer a dose normal do calendário e com 1 ano e 3 meses ele faz a tetraviral. Tá certo, então, Adri, gostaria de agradecer a sua presença. Uma última informação, é bem rapidinho, tem um telefone do departamento para quem quer tirar alguma dúvida, ou então para a mãe que já não lembra, né, vacinou a primeira, vacinou a segunda, quer saber exatamente quando que tem novamente, tem algum telefone de contato? 3261-6200, pode pedir para falar com a gente na Secretaria de Saúde, nós estamos inteiramente à disposição para esclarecer a todos que precisarem.
Muito obrigada pela participação. E Mari, fica aí, né, o alerta e a importância da vacinação. Na dúvida, é melhor procurar então a Adri lá na Vigilância Epidemiológica, Vigilância Epidemiológica, e já tirar a dúvida, talvez até fazer a vacinação. Tá certo, Rafa, exatamente, é isso mesmo. A gente agradece a participação da Adriana Ribeiro e também a sua por trazer essas informações. Só lembrando, então, que o dia D de vacinação contra o sarampo será realizado no próximo sábado, dia 19 de outubro, isso em todo o país. E agora a gente fala da Câmara, porque na última sexta-feira, a Câmara Municipal realizou um seminário sobre meio ambiente e mobilidade, um curso promovido pela Escola do Legislativo. E quem vai nos trazer todos os detalhes agora é o repórter Pedro Mariano. Com uma estimativa de 143 mil habitantes, Balneário Camboriú prova que o crescimento por aqui vai além da economia. E o grande desafio da gestão pública é desenvolver e manter políticas socioambientais. E neste quesito, a Câmara Municipal promoveu um seminário com a participação de 4 convidados para debater sobre meio ambiente e mobilidade, assuntos que para a escriturária Liana Cordeiro são pontos críticos e que precisam mudar. Exemplo, eu ando de ônibus e é caro, é precário o ônibus e não temos vias públicas para isso, né? Então a gente fica muito tempo no trânsito. Alan Schroeder, mestre em planejamento territorial e um dos palestrantes da noite, diz que o uso do transporte coletivo é uma boa saída sustentável para a mobilidade urbana, mas reconhece a dificuldade de incentivos. A principal que realmente pode ter um impacto direto na melhoria da qualidade de vida, na redução dos problemas de trânsito, de poluição atmosférica, com efeitos diretos na questão ambiental. Então eu acho que a saída. Se não tiver a qualidade do serviço, ele não vai voltar. Você, o pessoal que está nos assistindo, não vai usar transporte coletivo se ele não tiver certeza de que vai chegar no horário. Que se não tiver o que a gente chama de frequência, que é continuamente passar o ônibus, porque as pessoas têm horário, as pessoas têm os seus deslocamentos local, trabalho, casa, lazer, e querem chegar no horário e com conforto, com segurança. Outro debate foi feito em torno do desempenho de Balneário Camboriú no que se refere à implementação da gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos. Nayara Mioto, mestra em gestão de políticas públicas, disse que o município tem cumprido as metas e tem elevado o protagonismo de gestão. O município tem vários projetos que incrementam, por exemplo, o incentivo à reciclagem. Então tem uma campanha grande de educação ambiental denominada Recicla BC, que ensina basicamente os munícipes a como separar os resíduos. Tem os instrumentos de apoio, que são os ecopontos. Está sendo implementado, já foi, mas está aguardando a licença de operação, que é o PEV, que é um posto de entrega voluntária de resíduos volumosos. E também tem uma grande obra para o próximo ano, que é uma central de valorização de materiais. Tá aí, só lembrando que os cursos oferecidos pela Escola do Legislativo são totalmente de graça. Agora são 6 horas e 15 minutos, praticamente. A gente volta ao vivo a conversar com a repórter Rafaela Dalago e também com o Douglas Beber, ele que é o diretor da EMASA, e a gente vai falar de água, um assunto bastante comentado pelos principais meios de comunicação desde ontem aqui na nossa região. E a gente tem novidades para falar um pouquinho sobre esse assunto com o Douglas, não é isso, Rafa? Pelos meios de comunicação e também pela população que sentiu a falta de água e um pouco da estiagem do Rio Camboriú, né, Mari? O Douglas, nesse momento, ele participa com a gente aqui no Câmara Informa, direto do plenário, para falar um pouquinho de como é que está a situação do rio, agora que voltou a chover, né? E também quais as medidas que a EMASA está tomando, junto com o município vizinho, para evitar que essa falta de água, essa estiagem, volte a ocorrer nos próximos dias ou nas próximas semanas. Douglas, boa noite. Boa noite, tudo bem? É um prazer retornar à Câmara de Vereadores. Nós fizemos agora uma série de ações nos últimos dias, né? Inclusive tivemos que subir o rio para que a gente pudesse retornar à normalidade do abastecimento, pelo fato de que existiam ainda algumas barreiras ao longo do rio. Nós tivemos também 2 chuvas, essas chuvas ajudaram significativamente, o volume acabou aumentando, hoje nós estamos com 1,6 m, não é o nível ideal do rio, mas nos permite ter um fôlego, né, abastecer os 2 municípios sem nenhum problema de falta d'água em um ou outro bairro, como aconteceu em Camboriú nesse final de semana. Mas apesar de o rio estar um pouquinho mais alto, os cuidados que a população tem que ter continuam? Como é que está essa parte? Ainda continuam racionando, digamos assim, o abastecimento ou já pararam com isso?
nós não tivemos um racionamento. Na realidade, a gente teve uma despressurização da rede, justamente porque o nível do rio estava muito baixo e nós não poderíamos captar a água como normalmente captávamos, né? A economia é sempre importante, nós sempre passamos essa orientação, independente da época do ano, o uso racional é importante, justamente porque nós temos um rio cuja bacia dele é muito pequena. Então, à medida que chove, o rio enche, como encheu nessas últimas 48 horas, porém, à medida que ele vai enchendo, essa água acaba se perdendo no mar, justamente porque não há uma grande reservação e também pelo fato da bacia do rio Camboriú ser muito pequena. Então é importante a participação da comunidade, é importante não fazer lavação de calçada, de prédios nesse período, diminuir o tempo do banho também, né? Fazer escovação com a torneira fechada. Então são pequenos gestos que, se cada um de nós fizer, a gente com certeza vai chegar no momento em que a gente vai conseguir ajudar o rio, ou seja, né, diminuindo o consumo, consequentemente a gente tem o nível do rio aumentando. Douglas, infelizmente, esses casos assim, né, que o volume do rio baixa muito, ele não digamos assim, não é difícil de ocorrer, né? Geralmente, uma vez ao ano, pelo menos, essa crise, digamos assim, atinge o município. A Imasa está, neste momento, realizando algum estudo, ou então tomando alguma atitude para, digamos, tornar cada vez mais raro esse tipo de ação, esse tipo de situação? Com certeza, nós temos as ações a curto prazo, né? Uma delas é um acordo que nós fizemos no judiciário com os risicultores. Esse acordo faz com que a partir do dia 15 de dezembro não haja nenhum tipo de desvio, captação de água do rio, né? O que nos permite um fôlego maior. E também nós temos ações a médio e longo prazo, entre elas o Parque Inundável, que é um grande projeto que nós protocolamos no município de Camboriú. Eles nos deram a viabilidade e agora ele está em trâmite com as licenças ambientais. É um projeto que prevê uma grande preservação de água da chuva e também de contenção das cheias. Além disso, a nossa equipe técnica da Imasa enfrentou esse tema com várias alternativas, entre elas o reuso da água, do efluente que a gente trata do esgoto, para poder jogar para cima da nossa captação, tratar esse efluente novamente e poder, então, disponibilizar, né, na nossa rede de água. E também nós temos a dessalinização da água do mar, que é um tema hoje muito moderno, um tema que vários países já estão desenvolvendo. No Brasil é muito novo, né? Nós temos um projeto recém no Ceará que está sendo implementado, uma usina de dessalinização, mas o custo é muito elevado, principalmente a questão da energia, né? Então são projetos que foram analisados, a busca de água na bacia do Itajaí Mirim também, né, foi analisado pelos nossos técnicos, temos o valor, a operação desse sistema de água lá, buscando Itajaí, ele é extremamente caro durante o ano, mas a gente tem hoje vários projetos que nos permitem ter uma realidade muito diferente da atual, óbvio que a médio e longo prazo. Para a temporada de verão, além deste acordo ali, né, com os agricultores para a partir de 15 de dezembro parar com essa barreira, digamos assim, mais alguma atitude sendo tomada? Como é que está a situação? Controlada? Nós queremos avançar também o diálogo para ver se os risicultores podem fazer o armazenamento dessa água também, que tem dentro das quadras, né, a água da chuva. E nós também tivemos uma atitude desde o ano passado, que foi colocar em operação a nova estação de recalque de água tratada dentro da estação de tratamento de água. Ou seja, nós temos muito mais pressão na rede, temos muito mais capacidade de tratamento da água captada. Antes a gente chegava a captar para os dois municípios mais de 1.100 litros por segundo, porém, durante a temporada conseguia mandar para a rede 950 litros. Isso acabava em alguns bairros sentindo esse problema, porque a água acabava não chegando, o bairro mais afastado, as residências mais altas. Esse problema nós resolvemos, então nós temos hoje muito mais pressão na rede, temos um sistema mais moderno, que nós utilizamos menos bombas com uma capacidade reduzida e mesmo assim a potência muito superior à que tínhamos aí há poucos anos atrás. Essas ações combinadas sempre, né, com o consumo consciente da água, com certeza a gente vai ter uma temporada muito boa. Como o ano passado já não tivemos o problema de falta d'água, nós queremos também esse ano avançar nesse sentido. Douglas, uma dúvida, né, que muitos munícipes têm: estou consciente, cuido, economizo água, mas estou vendo meu vizinho lavar o carro, lavar a calçada com a mangueira aberta, deixá-la no chão, água correndo. Existe alguma forma de denunciar, de multar ou talvez punir este vizinho? Nós temos hoje, né, o 0800 da Imasa, 0800 64 36 272, e temos também o WhatsApp, o 3261 0000.
Qualquer tipo de denúncia pode mandar foto, pode mandar vídeo, né, o número da residência, do prédio, enfim, e a gente encaminha os nossos fiscais até lá, é passada uma orientação, se a orientação não surte efeito, a gente passa a notificação. E em casos extremos, quando a gente tem um decreto do prefeito municipal que alerta, né, para um período de emergência devido à estiagem, a gente também pode, a exemplo do ano passado, notificar e, se for o caso, aplicar uma multa de R$27 mil. Esse é o valor da multa, é R$27 mil. É uma multa fixa, né, que quando a gente entra num período grande de estiagem, se emite um alerta, o prefeito faz esse decreto de emergência e aí permite que os nossos fiscais, não adiantando a conversa, não se resolvendo pela notificação, que imponha essa multa aí bem pesada. No momento, o decreto não chegou a ser necessário? No momento a gente não fez o decreto porque a gente tinha ainda um acordo com os agricultores de que eles deveriam abrir os desvios de água, né? E a gente, antes de fazer o decreto, acabou também chovendo, não foi necessário. Embora nós tenhamos chegado num limite bem crítico, essa ação emergencial não foi necessária. Tá certo, então vou agradecer a sua participação novamente aqui no Câmara Informa. Você já acho que está no top 10 aqui do Câmara Informa, porque é um assunto que a comunidade sempre questiona muito, né, Mari? A gente sempre tem muita dúvida, então ficam os esclarecimentos sobre a atual situação e também o que fazer se você vê aí o seu vizinho ou seu parente desperdiçando água neste momento. Muito importante mesmo essas dicas. Rafa, a gente agradece a sua participação e também a presença do Douglas Beber, ele que é o diretor-geral da Imasa, falando então sobre esse assunto tão importante, até porque a gente sabe, né, não queremos ter problemas com a falta de água. Balneário Camboriú é uma cidade que recebe milhares de turistas e a gente sabe que já passamos outras temporadas aqui bastante problemáticas e isso é ruim, né? Não só para aqueles que vêm nos visitar, mas para os moradores aqui da cidade e, é claro, da cidade vizinha Camboriú. Agora são 6h22, voltamos a falar de saúde, porque além da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Balneário, que irá realizar diversas atividades especiais neste mês em relação à campanha Outubro Rosa, o Núcleo de Atenção à Mulher também programou algumas ações. E o dia D de mobilização desta campanha será realizado no próximo sábado, dia 19, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. São ações, então, do NAM realizadas durante todo o mês. Além disso, todas as unidades básicas de saúde também estarão abertas com atendimentos voltados para a saúde da mulher e também vacinação. E agora a gente vai falar ainda de saúde, porque preocupados com o bem-estar dos trabalhadores de Balneário Camboriú, os vereadores aprovaram na última semana o projeto do parlamentar Nilson Probst do MDB, que institui no município o Abril Verde. E a gente vai conhecer melhor então os detalhes na reportagem de Rafaela Dalago. O Brasil registrou mais de 4 milhões de acidentes de trabalho entre 2012 e 2018. Segundo estimativas, mais de 28 bilhões de reais foram gastos de 2012 até agora com benefícios acidentários, que incluem auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e auxílio-acidente. Foram quase 334 milhões de dias de trabalho perdidos por causa dos acidentes de trabalho. Mas Balneário Camboriú pode começar a escrever uma história diferente. Foi aprovado na última semana o projeto de lei do vereador Nilson Probst, do MDB, que institui o Abril Verde, com o objetivo de sensibilizar a população quanto à importância da prevenção dos acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. É uma cidade eminentemente de construção civil, nós temos que fazer com que as pessoas tenham cada vez mais cuidado com a prevenção dos acidentes do trabalho. Então, a gente sabe que aqui é uma cidade que o pessoal cuida, né? Tem muita prevenção, as próprias empresas cuidam, mas a gente precisa fazer essas campanhas, precisa prevenir cada vez mais para que cada vez se tenha menos acidentes. Está aí uma proposta aprovada então na última semana e o projeto então agora deve ser sancionado pelo prefeito Fabrício Oliveira. E termina amanhã, quarta-feira, dia 16, o prazo para participar do processo seletivo para a contratação em caráter temporário de professores e instrutores de oficinas para o ano letivo de 2020. As inscrições devem ser feitas pelo site balneariocamboriú.fepese.org.br. Eu repito, o endereço é o balneariocamboriú.fepese.org.br.
o edital do processo seletivo, a relação de candidatos inscritos, os gabaritos e provas, os julgamentos realizados e todos os demais atos serão publicados então no site da Prefeitura Municipal, que é o bc.sc.gov.br, bc.sc.gov.br. E a audiência pública debate coleta e tratamento de esgoto em Camboriú. O encontro está marcado para o dia 30 deste mês, às 7 da noite, no auditório da Prefeitura. A reunião irá tratar possíveis soluções para a implantação da rede coletora de esgoto na cidade. E a concessionária que presta o serviço atualmente na cidade vai apresentar uma proposta e também um pré-projeto sobre o assunto. E, inclusive, esta proposta já foi apresentada em uma reunião do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, também na Associação Empresarial de Balneário e Camboriú e na Câmara de Dirigentes Lojistas. De acordo com dados da Agência Nacional de Água, cerca de 45% da população brasileira não tem esgoto tratado. E a Guarda Municipal de Balneário Camboriú recebeu 16 novas viaturas nesta segunda-feira. Os carros foram locados visando a renovação da frota e também a diminuição de gastos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os veículos foram locados, o que representa uma economia para os cofres públicos, pois não haverá necessidade de despesas com a manutenção. A entrega contou com a presença de diversas autoridades ligadas à área de segurança pública. 6h27. Continuamos aqui no Câmara Informa, trazendo outras informações até às 6h30, porque na sequência teremos a sessão ordinária de hoje. Em função da previsão de mau tempo para esta terça, a Secretaria de Educação de Balneário Camboriú resolveu transferir a parada Recicla BC para a próxima segunda, dia 21. O evento, então, marcado para hoje, estava previsto para acontecer ao ar livre, com distribuição de panfletos, exibição de cartazes, pedágios e passeatas pelas ruas da cidade. Tudo para conscientizar, então, a comunidade da necessidade de reciclar resíduos sólidos. A parada Recicla BC, uma das últimas fases da Gincana Recicla BC, envolve 44 unidades escolares desde agosto deste ano. E as visitas do programa Bem-Estar da Família iniciaram nesta segunda-feira. Ao todo, a equipe do programa deverá visitar 200 famílias que estão no cadastro único do bairro dos municípios e que irão participar da primeira fase do programa. A ação propõe a atuação intersetorial no atendimento às famílias e é uma parceria entre a Prefeitura aqui de Balneário com o Governo Federal, Organização Mundial da Saúde e também a Organização Pan-Americana da Saúde. Agora são 6h28, a gente traz uma última informação antes de encerrar o Câmara Informa. E ela vai falar novamente de saúde, porque 2 meses após o anúncio de que o Hospital Ruth Cardoso passará a atender a partir de janeiro somente os moradores da cidade, as obras da unidade de pronto atendimento das Nações e o pronto atendimento do bairro Municípios estão dentro do cronograma. Segundo a Secretaria de Saúde, em setembro foram encaminhados todos os processos licitatórios para a conclusão da obra da UPA das Nações. Com a abertura das 2 unidades, o município passará então a ter 3 portas de atendimento de urgência e emergência para a comunidade. São elas a UPA da Barra, a Nações e a dos municípios, que será lateral ao hospital. O anúncio sobre o novo sistema de atendimento do Ruth Cardoso foi feito em agosto passado, informando então o prazo de 150 dias para que o atendimento passasse a ser referenciado. Agora são 6h30 praticamente, a gente encerra esta edição do Câmara Informa, te convidando a continuar conosco, porque amanhã, quarta-feira, também teremos uma sessão solene às 5 da tarde, e por isso não iremos, então, estar aqui no Câmara Informa. Você acompanha hoje a sessão ordinária a partir das 6h30 e já amanhã aqui você também acompanha a partir das 5 da tarde a sessão solene de homenagem ao NAC pelos seus 30 anos de fundação aqui na cidade. E na sequência, aí sim teremos a sessão ordinária de quarta-feira. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite para você. Você acompanhou o Câmara Informa.